Olá, queridos, graça e paz de Jesus Cristo. Um prazer estar com você mais uma vez para nós compartilharmos aqui a nossa devocional, um pouco da palavra do Senhor para renovação da nossa vida. E na semana passada nós concluímos a leitura do livro de Levíticos. Eu acho importante propor uma reflexão nesse texto, nesse livro. Veja, quando nós lemos Levítico, tem uma palavra que define o livro de ponta a ponta, e essa palavra é santidade. A palavra santidade, ela está no centro de tudo aquilo que o livro está orientando ao povo de Israel. Então ela define o texto de Levítico. E ela é sempre apresentada como um desdobramento da santidade do próprio Deus. Porque ele é santo, o povo que o segue deve também ser santo. É em Levítico, por exemplo, que a gente vai encontrar Levíticos 19:2, por exemplo, diz: diga o seguinte, toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou como em Levítico 20:7 e 8, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos, pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica. Então fica bem evidente que ao longo do texto, e há várias referências de Deus se colocando como santo e de Deus exigindo do povo de Israel essa vida de santidade. Mas a gente pode ainda dividir o livro de Levítico em duas partes, dois momentos. No primeiro conjunto de capítulos, ali do capítulo 1 ao capítulo 16, há toda uma apresentação, uma definição sobre a natureza do ofício do sacerdote, certo? Quem é separado, o que ele deve fazer, como ele deve se portar, define muito bem a caminhada, o trabalho do sacerdote. Mas do capítulo 17 em diante, segue-se uma sequência de muitas normas, muitas regras que são apresentadas ao povo de Israel, definindo como as pessoas deveriam viver, o que elas deveriam fazer, como elas deveriam se comportar entre si, certo? Entre os israelitas entre si, e como deveriam se portar em relação aos povos que os cercavam. Então é preciso que a gente entenda bem esse ponto. Primeiro nos é apresentado o sumo sacerdote, o que ele faz, qual é o seu papel. E após apresentar o sacerdote, é apresentada a normativa, as regras que definem o comportamento do povo. Então entenda, a gente já consegue fazer uma associação com o próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. Uma vez que o sacerdote oferece sacrifício pelo perdão do pecado do povo, ou vamos lá, uma vez que o sacerdote resolve a questão da culpa, do pecado na vida do indivíduo, ele então está apto para seguir em uma vida de santidade, para construir uma caminhada que agrada ao Senhor. Só depois que Cristo toca em nós, que ele deposita sua vida em nós, que ele nos limpa da nossa impureza, é que então nós estamos capacitados, somos levantados para uma vida de santidade. Caso contrário, se não for por essa ação de Jesus Cristo em mim, eu vou
realizar, eu vou cumprir as normas como se elas fossem um fim em si mesmo, ou seja, eu me torno um legalista. São as regras pelas regras. E aí aquela coisa mais simplória. Eu acredito que porque eu estou ali cumprindo determinadas regras, cumprindo determinadas normas, eu estou apto, eu estou habilitado diante de Deus. Quando não é esse o espírito do texto de Levítico. Então a gente precisa pensar o seguinte: não existe vida cristã sem essa busca permanente de santidade. Não existe vida cristã que não cumpra os mandamentos do Senhor, que não viva nos estatutos do Senhor. Não são as regras que me libertam, mas o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que foi colocado sobre a minha vida, é Ele quem me liberta, é Ele quem me capacita a uma caminhada de santidade na presença do Senhor. Então, quando eu entendo dessa forma, quando eu entendo que Cristo veio a mim, que Cristo me justificou, que Cristo me limpou, uma vida de santidade não é um fardo. Uma vida de santidade é um prazer por causa dessa comunhão, dessa relação, desse ato de Jesus Cristo em mim. Eu estou então, pelo sacrifício de Jesus Cristo, liberto do poder do pecado para uma vida plena de santidade na presença do Senhor. Então, não é um fardo, é um exercício de comunhão e de alegria com o Filho de Deus. Agora, observe, todos nós temos uma compreensão do que é certo e do que é errado. Se eu for, por exemplo, recorrer à filosofia, à ética, ao exercício da razão, eu vou chegar a essa mesma conclusão. Existe um limite entre o que é correto e o que não é, entre o que é bom e o que é mal, entre o que gera vida e o que produz a morte. Está em todos nós, é como se existisse um certo consenso na humanidade a respeito do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Há um consenso entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E você pode, com certeza, pensar num experimento sociológico, você pode pensar num grupo meio isolado que tenha regras, parâmetros um pouco diferentes do que nós. Mas duas coisas. Primeiro, é uma grande maioria que vive debaixo desse consenso. Segundo, que mesmo encontrando grupos pequenos que tenham uma formação e ali acabem tendo parâmetros, padrões um pouco diferentes de nós, haverá muitos pontos de contato. Immanuel Kant, por exemplo, fazendo uso apenas da razão, sem uma régua religiosa, digamos assim, sem a escritura sagrada, ele vai demonstrar que o ser humano erra e tem consciência de que erra. Ele inclusive vai dizer que nós não podemos ser controlados pelos nossos desejos, eles não podem ser senhores da nossa vida. A nossa vontade precisa exercer governo, precisa controlar os nossos desejos, os nossos impulsos. Caso contrário, se não for desta forma, eu sou escravo dos meus desejos. Eu sou levado pelos meus desejos. Desejos que hoje me parecem as melhores coisas do mundo, amanhã não são tão relevantes assim, e algum tempo mais depois eu já me esqueci deles por completo, por causa da minha natureza humana, que hoje quer uma coisa e amanhã não quer mais, quer outra coisa completamente diferente. Então, isso por si só
já é o suficiente para eu saber que eu sou inclinado ao erro, que eu sou capaz de pecar. O apóstolo Paulo vai nos apresentar um caminho muito mais amplo, baseado em Jesus Cristo. Ele vai dizer que nós temos que levar cativo todo o nosso pensamento e torná-lo obediente a Cristo. E essa expressão do apóstolo Paulo é bem interessante. Levar cativo todo o pensamento a Cristo. Eu acorrento o meu pensamento. Eu obrigo o meu pensamento. Eu escravizo o meu pensamento para colocá-lo debaixo da orientação, da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma coisa de boa vontade. Os nossos pensamentos, eles vão lutar contra a nossa mente, contra a nossa consciência. Então Paulo diz que é um exercício de dominar meus desejos para que eles sejam submissos à pessoa de Jesus Cristo. Então nós sabemos que há o certo e o errado. Nós sabemos que nós temos o potencial para o certo e o errado. Isso está na maioria de todas as pessoas. Concordamos que tirar a vida é errado, que mentir é errado, que trair é errado, que cometer adultério é errado. Então, num mundo como o de hoje, que diz que eu devo seguir os meus instintos, libertar os meus desejos para me tornar realmente uma pessoa completa e livre, é na verdade uma escravidão. Porque uma vez que eu fui contaminado pelo pecado, eu só consigo ser livre quando sou obediente a Jesus Cristo. Então, Levítico está ressaltando, está destacando comportamentos que o povo precisa ter, está destacando que uma vez que eles entregaram a vida a Deus, e uma vez que eles foram acolhidos em Deus, que eles foram redimidos, olhando a Bíblia como um todo, pelo Cordeiro, seus corações, suas mentes, suas vidas precisam estar entregues a Cristo num exercício constante e permanente de santidade. Você precisa acreditar que pode ter uma vida melhor, que você pode experimentar uma caminhada maior, plena, liberto verdadeiramente do controle e do domínio do pecado sobre sua consciência, sobre seu corpo, sobre sua história. Uma vida santa em Cristo Jesus é possível. Espero que você abrace essa verdade, espero que na leitura que você fez do livro de Levítico, você tenha percebido essa condução de Deus para levar o povo a uma vida santa, e isso transforma a sua jornada, transforma a sua caminhada. É um prazer ter compartilhado esse tempo com você. Quero deixar aqui um pedido para você assistir esse vídeo por inteiro, repetir, assistir mais uma vez. Dúvidas podem surgir. Faça seus comentários lá no próprio canal do YouTube, deixe lá, a gente vai tentar responder. Compartilhe, converse sobre isso, para que essa verdade da busca de santidade esteja se fortalecendo em você. Um grande abraço e seja em tudo abençoado por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Até o próximo vídeo.